Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o profeta Daniel. Em sequência aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, estando no livro de Daniel, agora passaremos a considerar o capítulo 12. Entretanto, para nos posicionarmos no estudo, lembremos que desde o capítulo 10 estamos vendo a última visão ou últimas revelações de Deus para Daniel. E dentro desta última revelação, capítulo 10, é que temos Daniel recebendo a visita de seres celestiais que vêm a ele trazer explicação das coisas que estavam por acontecer. A razão deste último fato, no capítulo 10 mesmo, já no princípio do capítulo, nós temos o fato, a citação, que deu motivo a tudo isso, quando no verso 1 nos diz que Daniel teve uma certa visão. Era a visão de uma guerra prolongada, e ele entendeu esta visão e entrou em processo de oração. E dentro desta sua atuação, buscando a Deus, pelo fato de ter entendido uma certa visão, lhe vêm seres angelicais para estar com ele, para lhe dar resposta, lhe dar entendimento em fatos que estavam por acontecer. E isto vimos no capítulo 10, até o detalhe, e relembremos, de que quando ele iniciou a oração de 21 dias, já veio a ordem de Deus. Mas houve oposição nos lugares celestiais contra o mensageiro de Deus. Só depois de um tempo é que então consegue o anjo chegar até Daniel, trazendo a mensagem. Aí vem a explicação dos fatos, a revelação do que estava por acontecer, no capítulo 11. E diz todo o capítulo 11, um capítulo difícil, porque o anjo começa a explicar o fato desde que reinava sobre a Pérsia, ou o Império Medo-Persa, os últimos reis persas. Mas logo viria o rei da Grécia, mas o seu grande rei, o seu rei valente, que trouxe a conquista e o avanço do Império Grego, iria cair por si mesmo e haveria distribuição então do seu reino em 4 regiões, os seus 4 generais. E na continuidade dessa divisão do Império Grego, haveria lutas, guerras continuadas, iniciando o sul, avançando contra a região do norte, e depois sempre o norte, vindo ao sul em batalhas, confrontações continuadas, sempre se repetindo. Mas o interessante é que, falando do sul, que a palavra fala Egito, e fala norte, que se deduz ser a parte do reino da Grécia, a divisão da região da Síria. Entre esses dois polos, sul, Egito, e norte, Síria, está a terra da Palestina, a terra de Israel, chamada Terra Formosa, chamada Terra Gloriosa, chamada Terra do Povo de Deus. E os exércitos, quando passam por ali nos seus combates, afligem a Israel. Portanto, observe que Deus fala no capítulo 11
de um período longo de várias guerras entre o norte e o sul, mas do norte vem sempre a assolação para Israel também. O alvo é o sul, o Egito, mas passando de ida ou de vinda, o norte avança contra Israel, traz dores, profana o santuário, isso várias vezes, na história isso é contado, quantas vezes o santuário foi profanado de forma terríveis, até ídolos da Grécia ali colocados para serem cultuados, em vez do ritual próprio ao Deus Jeová, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tudo isso está previsto. Por que é que Deus permite isso? Tempos de aflições, provações, por causa dos pecados. Lá no capítulo 8 nós vimos uma situação semelhante, que também é descrita no capítulo 8, por causa da tranquilidade de muitos. Em outro lugar, por causa dos prevaricadores, dos servos de Deus infiéis, porque fala a palavra que haveriam prevaricadores, infiéis no meio do povo de Deus, que estariam associados a esses problemas todos. Mas Deus permitiria, e no capítulo 11, vemos no verso 33 escrito: e os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo muitos dias. No verso 35, repete: e alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Deus permite que isso aconteça. E para os servos de Deus fiéis, sinceros, toda luta, toda dificuldade, todo obstáculo, todo dano são provas. Provas. E aí está para nós, mais uma vez, o incentivo a sermos fiéis, perseverarmos diante de qualquer situação. Deus não vai tirar a luta, a dificuldade, as perseguições. Ele, na verdade, vai nos dar a força, a graça, ajuda para passarmos por isso. Ou mesmo, se for necessário, passarmos até mesmo pela morte, como foi claro aqui o verso que lemos, quando disse que muitos cairiam pela espada, pelo fogo, pelo roubo, muitos dias. Portanto, entendamos isto. Mas termina o capítulo 11 dizendo que do rei último do norte iria fazer profanações tremendas, danos tremendos, mas viria depois com seu exército para a Palestina, colocar-se-ia entre o grande mar e o Monte Santo, onde viria acontecer o seu fim. Aí vemos, analisando, comparando estas palavras finais do capítulo 11 com Ezequiel, vemos exatamente o que Ezequiel falou, sendo a destruição dos poderes celestiais das trevas, das potestades do mal, que aconteceriam no lugar santo, nos montes de Israel. Mas observem que precisamos ter cuidado, o capítulo 11 começa em guerra terrena, mas termina no aspecto de um fim na ordem celestial. Mas como já dissemos, desde o capítulo 10 está notório que o que se passa na terra, os males, dificuldades, tudo isso é apenas reflexo das grandes batalhas na ordem celestial. Lembremos da palavra de Paulo: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades das trevas nos lugares celestiais. Alguma coisa que a gente passa por aqui é como as ondas finais de um grande embate na ordem celestial. Por isso, muitas vezes as coisas começam a ser mostradas no âmbito terreno e terminam no
celestial. Mas entrando agora, sim, numa nova série de estudo, que é o capítulo 12, tendo até agora o nosso falar se detido a uma revisão, o capítulo 12 inicia já no verso 1 dizendo: e naqueles tempos se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Paremos. Observe que nós estudamos o capítulo 11. Vai até o fim. Vai ser num tempo determinado. Há um modo de falar dizendo que a igreja não vai passar por grandes dificuldades, grandes lutas, uma chamada grande tribulação. Mas a palavra aqui em Daniel, capítulo 12, verso 1, é clara ao dizer: naqueles tempos, do capítulo 11, daquela guerra renovada, repetida, continuada, que termina em abominações, profanações do santuário, e os sábios, os entendidos, os santos, vindo a cair para serem provados. Aí abre outro parênteses. Os santos caindo não é no pecado, caindo na morte, na fraqueza, na falta de força, na falta de resistência ao todo poder do mal, como também Jesus foi levado até a cruz e os apóstolos sofreram até a morte. É o fim deles, humanamente vencidos, mas espiritualmente são aqueles que guardaram a fé até a morte. Portanto, vencidos na visão humana, mas vitoriosos na visão de Deus. Não negaram o Senhor até a morte. Para os infiéis, para os que têm só olhar carnal, vencemos. Acabamos com Jesus crucificado, decolamos Tiago, crucificamos segundo a tradição Pedro de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, e assim vamos acabando com esses grandes líderes, servos do Senhor Jesus. Mas todos eles combateram o bom combate, acabaram a carreira, tinha terminado o que tinha que fazer. Agora só restava, ou resta, a coroa da justiça, a coroa da vida, que o Senhor dará a ele, Paulo, a outros mais e a nós naquele grande dia. Portanto, vamos entender essa forma de dizer. Mas é nesse tempo de grande dificuldade, muitas lutas, provação atroz para os santos, angústia qual nunca houve. Outro destaque é que é salvo o povo de Deus. Então observe que o povo de Deus não é salvo e tirado antes de uma luta. Não, ele tem que demonstrar a fé, a perseverança, a confiança em Deus, é justamente na grande dificuldade, na oposição que se lhe é feita, ou oposições, dificuldades que são trazidas, porque eles estão na batalha de Deus. E a vitória é perseverar na fé. Entendamos isso. Agora, grande tribulação, que eles dizem haverá em 3 anos e meio. Nós já vimos isso no capítulo 9. Quando ali se disse que a partir do momento que Jesus subiu ao céu e o templo foi destruído, cessou o sacrifício e ofertas e manjares, e, tendo havido batalha no céu e o mal derribado, ai dos habitantes da terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, mostrando justamente esse tempo terrível, que as lutas que eram somente aparentes, Paulo diz, é nas regiões celestiais. E nós estamos nessa luta. Pelo que Paulo diz também, que revistamos de toda a armadura de Deus. Será que ninguém está entendendo que os tempos estão difíceis? Quantos não estão aguentando esse tempo? E aguentariam um tempo pior do que esse? Mas é esse tempo mesmo. Angústia qual nunca houve. E que alguém que leu já, segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, diz, em que o cristianismo na face da terra
estaria passando por uma grande apostasia. É só olhar as igrejas chamadas cristãs que temos hoje e vamos conferir com as Sagradas Escrituras para vermos se estão corretos, se estão no Evangelho, com os divórcios, com o segundo casamento que Deus diz que é adultério, com movimento gay, com igrejas também dizendo-se desse modelo. O que vamos dizer mais? Outras igrejas aprovando o aborto livre, outros em igrejas ou denominações religiosas aprovando o amor livre. O que querem mais? Apostasia maior do que essa? Estamos na grande tribulação, um tempo de grande angústia, qual nunca houve. Aí o verso 2 do capítulo 12 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. É o juízo final. Então observe do verso 1 ao verso 2, não tem tempo para milênio, não tem tempo para angústia especial. É esta angústia citada no capítulo 11, guerra, 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 e lá no capítulo 9 diz, tempos trabalhosos, e disse que viria a assolação, a abominação, e isso até o fim. Então não tem outro período. É desde que Jesus subiu ao céu e ele disse, no mundo tereis aflições. E a palavra de Paulo, todo aquele que quiser seguir a Cristo Jesus piamente, padecerá perseguições. Muito bem, então o capítulo 12, verso 1 e 2 já resume o tempo que vivemos. Tempo de angústia qual nunca houve. E as batalhas continuam. E é nesse tempo, verso 1 ainda, é que é salvo todo o povo. Aquele que se acha escrito no livro da vida de Deus. Então observe que o alistamento no livro, o ser arrolado no livro da vida, é no tempo da grande angústia, qual nunca houve. Em que tempo fomos alistados? Em que tempo entramos no rol do livro da vida? É justamente este tempo em que o Evangelho chegou a nós e aceitamos a fé. Com toda oposição que possa haver, continuamos na fé. E devemos continuar assim até o fim. Porque o que nos espera à frente, verso 2, a ressurreição, o juízo, muitos indo para a glória celestial, a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Verso 3, aí sim, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Observe o capítulo 11 e 12, não tem ocorrências diferentes. Capítulo 11 continua e entra no 12. Tempos difíceis, qual nunca houve, pronto, fim do mundo, ressurreição, glória eterna, condenação eterna, recompensa aos justos. Terminou no verso 3. Toda a revelação de Gabriel, ou o anjo, se for outro, que disse a Daniel estas palavras. Observe que é igual ao Apocalipse. Lutas, dificuldades, o mal se levantando, os santos sendo derrotados, capítulo 13 mostra isso, mas por fim, capítulo 19 e 20, o mal é desfeito, destruído, capítulo 21 e 22 de Apocalipse, a glória celestial. Estaremos sempre com o Senhor. Então Daniel é uma versão, vamos dizer assim, de Apocalipse, uma revelação dada no tempo antigo a Daniel. Nesse ponto, encerra a revelação do ano. Só vem a orientação para Daniel, verso 4. Ainda que temos importante revelação ou um fato que é anunciado previamente. Quando se diz, e tu, Daniel, fecha essas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Faremos.
A ordem aqui é essa mesmo? É essa mesmo. Fecha o livro. Deixa fechado essas palavras. Até o tempo do fim. Em Daniel, manda fechar. Não revelar. Porque é para o tempo do fim. Lá em Apocalipse, quando abrimos, a ordem é: não feche estas palavras. Porque já está próximo o tempo. Observe a colocação. Em Daniel, 500 anos antes de Cristo, a palavra era fecha, que não é para agora, é para o fim. Mas já entrando no período, na era do cristianismo, a ordem a João, na descrição ou no escrever de Apocalipse, é: abre, não feche, já é no fim. Se quando a palavra quase 2000 anos atrás veio a Daniel dizendo que é o fim, e agora que é 2000 anos depois? Estamos sim mais perto do fim do que nunca. Continuando, aí vem a revelação que eu disse: muitos correrão de uma parte para outra, ainda no verso 4, muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Pergunto, como está o nosso tempo? Como é que está a correria? Estamos pensando de trem? Trem em bala, trem em alta velocidade? De avião, supersônico? O que nós estamos pensando? Nave espacial? Muitos correndo de um lugar para outro. A inquietude das pessoas. Ninguém tem tempo para nada. Todo mundo aflito, correndo, vai e vem, vai e vem. Parece que se não correr não vai dar tempo para nada. Inquietos também, outras coisas como insatisfeitos, né? Tanta coisa que está acontecendo. Vivemos este tempo, muitos correndo de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Coloque isso hoje. A cada instante, é só ver os estudos e as publicações. Mais coisas se descobrem e parece que aquilo que ontem era novo, hoje já é obsoleto e aí já está em plano para amanhã uma novidade maior. A ciência se multiplicando terrivelmente. Aí está. Mas Paulo falou sobre cuidado com a falsa ciência. Colocando a palavra de Paulo aqui, a gente vê que a ciência se multiplica, mas é uma ciência do mundo, maligna, terrena, sem sabedoria verdadeira. Porque tudo que parece ser progresso redunda para nós em desastre, em caos, em mais enfermidades, mais peste. Quanta coisa ruim. Orgulham-se de grandes coisas, mas a casa está em desordem. A ciência se multiplicará. Como nunca, nós mesmos, para quem tem 50, 60, 70, 80 anos, como alguns aqui têm, pode observar que quanto mudou nesse tempo. Podemos dizer que há mudanças drásticas. A época do ano da Grande Guerra Mundial, o pós-guerra mundial, mais um pouquinho, e agora nem sei dizer que tempo estamos. Mudando demais. Compare tudo isso. Estamos no fim, nesse tempo dito pelo anjo. Só que naquele tempo era para fechar a palavra. Mas agora já passou 500 anos, mais 2000 anos, não é tempo mais desta palavra está fechada. Ela está aberta para nós. Pelo que, continua no verso 5, Daniel expressando o que ele estava vendo, ele viu ainda, dentro dessa visão, um anjo, na outra banda do rio, um anjo no meio do rio, e um perguntou ao que estava no meio do rio, dizendo, ou expressando assim: que tempo haverá, verso 6, que tempo haverá até o fim das maravilhas? Que tempo haverá até o fim das maravilhas? Pergunta que estava na boca talvez de Daniel, de muitos nós podemos estar perguntando assim. E alguém perguntou para o anjo, aquele anjo que vimos no capítulo 10, diante do qual Daniel ficou atordoado, assombrado pelo seu poder e glória.
E o verso 7 temos a resposta. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que, depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel capítulo 12, verso 7. Quando tudo isso vai acabar? Quando passar um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora sim, analisando a palavra, vejamos que isto já temos citação em Daniel no capítulo 7. Tempos. Indo para Apocalipse, temos também Apocalipse, no capítulo 11, podemos conferir. Verso 3, temos em Apocalipse, capítulo 12, verso 14. Temos em Apocalipse, em analogia ao verso 14, no verso 6, palavras que ali encontramos, dizendo que um tempo e tempos e metade de um tempo é igual a 1260 dias, é igual a 42 meses, é igual a 3 anos e meio, aí volta o 3,5, que vimos no capítulo 9 de Daniel, dizendo que depois que Jesus cumpriu o seu ministério até o fim, estão reservados 3 dias e meio, a metade da última semana. Pelo que, não importa se são dias, se são meses, são anos, ou minutos ou segundos. O importante é que é tempo de Deus. E a versão celestial dos 3,5 dias, ou 3,5, qualquer outra expressão, é tempo, singular, tempos, plural, metade de um tempo. É quando tudo vai encerrar. Aí volta 70 semanas, fechando os 3,5 dias finais da última semana das 70 semanas de Daniel, é o fim de tudo e, conforme vimos, estaremos chegando na eternidade. Que tempo estamos? Nos 3,5 dias do capítulo 9. Que tempo estamos? Nos 1260 dias de Apocalipse 12, Apocalipse 11, Apocalipse 13, estamos no fim dos tempos. E quem continuou e analisou Apocalipse capítulo 17, fala que, na verdade, estamos na última hora. Porque temos, lá dizem Apocalipse 17, 1 hora somente. Não é hora de homens, é hora de Deus. Estamos no fim dos tempos. Qual é a sequência natural disto? Encerrando esse tempo, acaba o mal, acaba toda a luta e estamos na glória celestial. Passamos por tudo que tínhamos que passar, toda dificuldade, porque certamente passaremos por dificuldade. É a prova da nossa fé. Uma palavra diz: todos serão provados, todos. Cada um de nós será provado, só que cada um na medida do que suporta. A palavra na lei era esta: todo vaso, todo utensílio levado ao santuário tem que ser lavado em água, se não suporta fogo. Se suporta fogo, tem que ser purificado em fogo. O irmão, a irmã que nos ouve, está passando prova de água ou prova de fogo? Para nós, qualquer provação é como fogo. Mas será mesmo que é fogo? Não seria o caso do seu irmão estar passando a prova de fogo e você passando uma prova só de água?
mas todos serão provados para serem purificados, embranquecidos. Aí vem a palavra dolorosa, até o fim. Até o fim. Nada de 10 anos e depois tem garantido o tempo de salvação para a eternidade. Nada de 35 anos de fidelidade cristã, depois aposentado, salvo para o céu. Não. A prova vem até o fim. Mas o capítulo 12, verso 7, traz uma palavra que precisamos entender. Porque não é só questão do tempo. E termina o verso 7 dizendo: e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas terão ou serão cumpridas. Quanta gente sonhando com o evangelho crescendo, prosperando, o cristianismo dominando o mundo, não estão lendo a Bíblia. Não estão lendo a Bíblia. A palavra fala de guerra, luta até o fim. E fala que os santos serão vencidos. Isso no capítulo 7, isso no capítulo 9, isso no capítulo 11, isso no capítulo 12, isso em Apocalipse. E consequência dessa luta constante contra o povo de Deus é que vão acabar de destruir o poder do povo santo. Como está hoje a disciplina cristã? Como está a moral hoje do cristão? Aí está a pergunta. O que é que a Bíblia diz em Mateus 24? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus disse também: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Mateus 25. Jesus vem quando? À meia-noite. No tempo de uma total trevas no mundo. Só tem um jeito de ter luz: tendo azeite, a unção do Espírito de Deus. Sem isso, não tem jeito. E cada um tem que cuidar de si. Cada um tem que ter a sua vasilha de azeite para abastecer a sua vida, a sua lâmpada. O cobertor é curto demais, não dá para dois. Cada um por si. Cada um por si. Cuida de si. Guarda a sua porção de azeite. Não dá para distribuir. Mas a palavra também continua dizendo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, frisa outra vez: quando vier a apostasia. Jesus chegou a dizer: quando virem a desolação profetizada por Daniel, quem lê entenda, é o fim. Quando temos tanta abominação em título de Jesus ou gospel, quanta coisa gospel, mas não tem nada de evangelho. A palavra gospel é evangelho, só que uma palavra inglesa caiu como novidade, não tem nada de novo. E agora tem bloco cristão, bloco gospel, carnaval, discoteca, danceteria. O que mais que tem gospel por aí? É o fim. Portanto, entenda, o cristianismo, dizem, está crescendo. Os evangélicos no Brasil estão crescendo. Crescendo ou inchando? Porque cristãos firmes, de uma moral que seria como testemunho de exemplo para o mundo, estamos vendo isso? Quantos escândalos sendo noticiados envolvendo cristãos, líderes religiosos cristãos, e às vezes evangélicos, e às vezes pentecostais. Aí cumpre a palavra: as estrelas caindo do céu. Alguém está pensando que é estrela física? Problema astronômico? Não. É problema espiritual, porque estrela significa líderes do povo de Deus caindo, fechando, vergonha, escândalo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavra forte, dura, mas aqui está escrito: quando acabarem de destruir o poder do povo santo. Como estão nossas leis no país?
Muitos estão esperneando por aí que vai entrar isso, vai entrar aquilo, estão aprovando no Senado aquilo outro, vai acabar com a liberdade de pregação, não pode mais condenar o pecado. Não é novidade. Sempre foi assim e cada vez mais fechado. Estamos no fim. Continuando mais um pouquinho. Verso 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Daniel fala assim. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? A resposta no verso 9, ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Para Daniel não era para ser divulgado. Já estava expresso. Estava registrado para nosso conhecimento. E para agora termos essas palavras abertas. Mas há 2.500 anos atrás, não, está muito cedo. É para o tempo do fim. Verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Esta palavra das tardes e manhãs, nós estudamos e vimos lá no capítulo 8, quando a palavra falou daquela abominação que haveria, das lutas que haveriam por aquele pequeno poder, chifre, aquele rei feroz, oportuno na sua entrada à frente de uma liderança, usando da mentira, do engano e da adivinhação, levantando-se contra o povo de Deus e trazendo abominação. Diz a palavra, lá no capítulo 8, no verso 14, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E agora, lá no final, capítulo 12, Daniel insistindo, qual o tempo? E o anjo volta, não fala mais do tempo, tempos e metade de um tempo, mas fala 2.300 tardes e manhãs. É nesse tempo. E bem-aventurado aquele que permanecer, que chega até 1.335 dias. Coloca um pouco mais. 1.290 dias. Corrija a expressão, né? 1.290 dias. E depois, até 1.335 dias. Quem for até aquele fim é a bem-aventurado. Mostrando, esta palavra é muito difícil. Muitos estudiosos não compreendem. Não tem um entendimento total disso aqui, mas está claro que há tempos determinados para tudo. Enquanto não passar o tempo, não adianta. Temos que ter a graça de Deus, buscar mais a Deus para vencermos e passarmos tudo isso, porque essas coisas não serão mudadas. É para o tempo determinado. Mas o fim é isso. Tudo vai acontecer, mas até um tempo. E quem chegar naquele tempo é bem-aventurado. Quem conseguir passar por tudo isso. Porque no final o santuário será purificado. Os lugares celestiais serão habitados por nós, por todos os vencedores. Entendamos isso, que é quanto basta. Porque aquilo que continua é mistério, e mistério continua. Conforme Deuteronômio 29. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos, mas os mistérios continuam sendo de Deus. Não observe. 1.290 dias, mais quem ficar mais 45 dias, bem-aventurado. Aí fica o mistério. Vai perseverar até hoje, como se o fim desse tempo fosse hoje, mas está ainda pronto e resistindo, perseverando, se necessário, mais 45
dias, sempre pronto a continuar na confiança, na esperança, na fidelidade para com Deus. E aí o verso 13 diz: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. O que diz a palavra? Daniel vai passar aquele tempo, vai ser recolhido e vai ficar na sua sorte, como servo fiel que combateu o bom combate, terminou a carreira, agora tem que ir para o pó aguardar a ressurreição, quando receberá a coroa da vida. Mas nesse verso, muitos cristãos entraram, porque de Daniel até hoje, praticamente 2.500 anos. E nós, como vai terminar? Que a nossa sorte seja daqueles que guardaram a fé. Importante ser vencedor até o fim. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.